Olá pessoal, boa noite! Mais um Ponto G para você. Ponto G que passa todas as segundas e quintas-feiras a partir das 21h30 pela Gazeta Norte Mineira. A primeira pauta de hoje, o quadro de frente com a Ale Marques. Vamos falar sobre a síndrome pós-Covid. É um bate-papo com a infectologista Cláudia Biscotto. E no quadro Sexualidade Sem Neura, a doutora Aline Carvalho vai falar sobre massagem tântrica. Gente, está imperdível. Já no quadro Beleza em Foco, a doutora Amanda Souto vai falar sobre os cuidados com a pele na menopausa. Fique aí ligadinho, tem muita coisa boa e imperdível para você. E no Papo Cabeça com o professor Marcos, ele vai fazer algumas considerações importantes. Vamos falar sobre concursos e da questão de como fica as pessoas que passam no concurso e ainda não foram nomeadas. Gente, o professor Marcos sempre arrasa, não é mesmo? E para finalizar, vamos de Localiza Moc. Estivemos no Versátil Cabeleireiro para conversar com a empresária Nete Freitas. Falamos sobre os cílios russo. Gente, toda mulher precisa se sentir empoderada com aquele olhar enigmático. Para isso, nada melhor do que fazer um procedimento para realçar o olhar. Nesse momento pandêmico, a gente usa máscara, mas o olhar pode ficar assim bem interessante. Vamos começar com mais um Ponto G para você. Estamos aqui com mais um Ponto G. Ponto G que você já sabe, todas as segundas e quintas a partir das 21h30 pós novela 10 Mandamentos aí pela Gazeta Norte Mineira. Aqui com a gente, mais uma vez, a infectologista doutora Cláudia Biscotto. A pauta falar momento pós-Covid. Como lidar com esse momento? É uma pergunta que muitos hoje, e eu tenho certeza que você aí de casa também está se perguntando. É uma honra tê-la aqui novamente. Boa noite, muito obrigada pelo convite, Alessandra. Eu sei que você está sendo muito requisitada, né, Cláudia? Infelizmente. Nos últimos anos, a infectologia sempre teve uma importância muito grande na medicina, mas nesses últimos 2 anos, realmente está sendo o boom a todo momento. Eu acho que até você, como profissional, deve ficar a todo momento até um pouco até apreensiva, né? Com certeza, a gente se sente responsável por tentar resolver ou tentar orientar as pessoas da melhor maneira possível, da forma mais adequada. Mas a gente sabe que a doença é nova e está nos surpreendendo a cada dia. Infelizmente, a própria síndrome pós-Covid, como você disse, é uma coisa que nós estamos começando a aprender sobre ela. Pois é. Inclusive eu te convidei hoje justamente para isso, para a gente saber mais sobre essa síndrome pós-Covid, que também é uma novidade e que realmente muitas pessoas estão com algumas dúvidas, e nada melhor do que ter uma pessoa como você, estudada, infectologista e que preocupada, né, com a saúde do nosso povo, para estar falando e dando algumas orientações. Fala pra gente primeiro por que essa síndrome pós-Covid. As pessoas que têm, principalmente os quadros mais graves de Covid, que a gente chama de quadro moderado a grave, eles podem evoluir aí de 3 meses até mais de 3 meses com sintomas que a gente caracteriza como a síndrome pós-Covid. São, em geral, sintomas gerais: cansaço, dor de cabeça, perda de memória, confusão, perda de olfato e perda de paladar,
diarreia prolongada. São sintomas que nós estamos aprendendo a lidar com eles ainda e aprendendo a ver onde que o vírus ataca o nosso corpo que pode provocar essa síndrome pós-Covid. Cláudia, a vacinação ela está acontecendo. Sim. Alguns casos são relatados de pessoas tomando a primeira dose e após 7, 8, 9 dias tendo que ser internados. Isso pode ser consequência da vacina ou realmente pode ter sido alguém que levou para casa o vírus para aquele familiar ou não tem nada a ver? Sim. Nenhuma vacina do mundo protege 100%. A gente tem que ter isso em mente. Nenhuma vacina é 100% eficaz. A da Covid, como essa vacina se desenvolveu muito rápido, foram feitos testes, né? Fase 1, fase 2, fase 3, mas agora nós estamos na chamada fase 4, que é aquela fase em que tem uma avaliação de milhões de pessoas sendo vacinadas. Então a gente sabe que a pessoa que vacina, mesmo com as 2 doses, ela não está 100% protegida. Com uma dose só, a proteção, infelizmente, é muito pequena. A gente não tem ideia de porcentagem. Mas a pessoa que vacinou, principalmente aquela que vacinou só uma dose, ela tem que manter todos os cuidados normalmente. E sobre a questão da segunda dose, também estamos vendo casos aí até de artistas, né, tomando 2 doses e vindo a óbito, que é o caso aí do Agnaldo Timóteo, né? Apesar que ele já é uma pessoa que tem comorbidade, já tinha comorbidade, né? Um exemplo que a gente se dá, mas nós estamos ouvindo também casos aqui em Montes Claros. Então, assim, o cuidado, toma a vacina primeira, segunda, mas o cuidado não pode deixar de existir. O cuidado não pode deixar de existir porque a gente tem que cuidar da gente. A vacina, em termos epidemiológicos, ou seja, da cidade, do estado, do país, do mundo, o que a gente espera é uma diminuição do número de casos e de mortes, principalmente. Mas eu tomo minha vacina pensando em mim, certo? Quando a gente toma, a gente pensa na gente. E nós que somos profissionais de saúde, principalmente da área de infectologia ou epidemiologia, a gente pensa global. Então, se você tomou a vacina e quer se proteger, continue prevenindo. Se você não quer pegar de jeito nenhum, continue prevenindo. Uma hora essa doença vai diminuir, a disseminação do vírus vai diminuir e a gente vai poder, estando vacinado, ter uma tranquilidade maior de poder talvez tirar essa máscara, de poder aglomerar. Então nós podemos dizer hoje que a gente não tem previsão de quando vamos tirar a máscara. Infelizmente, eu tenho para mim que o ano inteiro nós vamos continuar com ela. E Cláudia, tá vindo aí a cogitação de vir essa volta às aulas. Não com obrigatoriedade para todos irem. Tem essa, uns podem optar ir ou não ir. Existe uma preocupação, né? Porque a criança não vai ser vacinada ainda. O professor vai ser vacinado. Como é que você vê essa questão? Essa questão a gente tem que pensar na educação que está sendo muito desvalorizada. Nós já estamos há mais de 1 ano sem aulas. O Brasil é o país que mais ficou sem aulas no mundo, é o 2º país que mais ficou sem aulas no mundo. E a gente tem que se adaptar para a abertura das escolas. Do mesmo jeito que o comércio já abriu, inclusive alguns entretenimentos já abriram, a gente precisa caminhar para isso, com todos os cuidados. Com todos os cuidados de distanciamento, uso de máscara, higienização, mas isso precisa acontecer. Cláudia, qual a orientação que você dá aí para o telespectador hoje, no atual momento que estamos vivendo, com os números crescendo, né? Eu falo o seguinte, ano passado, nesse mesmo mês, a gente tinha números de pessoas positivas de Covid em Montes Claros. Hoje nós temos milhares de pessoas positivas em Montes Claros. E com atenuante, está tendo muito óbito. Muita gente sendo entubada. Infelizmente. E uma preocupação, né? Falta de kits de entubamento, que é uma preocupação, é doloroso a gente falar, faltando kits de entubamento. É triste, né? Eu acho que você, como profissional da saúde, você deve viver momentos bastante apreensivos, porque você, antes de tudo, é um ser humano. É uma mãe, é uma esposa, é uma filha. Sim, com certeza tudo isso
nós estamos passando por um momento único da humanidade, né? Então, assim, a mensagem, Alessandra, que eu tenho é a mesma de sempre. Cada um fazendo a sua parte, a gente consegue resolver, né? Então, assim, saiu de casa, tem que ser com máscara. Não vá se aglomerar. Evite situações que você sabe que você vai conviver com muitas pessoas, na medida do possível, claro, né? Evite fazer festa, ir à festa. A gente está vendo que estão acontecendo eventos. E esses eventos clandestinos que estão acontecendo, eu acho que é das coisas que mais realmente agravam a situação atual. Sim, e agravando a situação atual, fica mais difícil até para uma abertura de escola, pela abertura maior do comércio. Que o comércio, às vezes, gente, eu penso que, às vezes não é o comércio que está levando a doença, mas as pessoas que às vezes não obedecem, fazem esse tipo de festa que a gente chamou hoje de festa clandestina. Não é que a gente não quer que a pessoa divirta, né? Mas a responsabilidade com o próximo. Sim, porque parece que a gente falando assim, a gente não gosta de festa, né? Todo mundo gosta de festa. Eu sinto muita falta de encontrar com meus amigos, com minha família. Todo mundo sente, né? Nós já estamos aí há mais de um ano com essas restrições que são restrições pesadas à nossa convivência social, principalmente nossas crianças, né? Mas se não for assim, esse período vai se alongando o máximo possível. Esse período se alongou desse jeito por nossa culpa. Com certeza. Por culpa de quem não seguiu as orientações. Porque se a gente tivesse seguido lá no início, a gente não estaria assim ainda. Vai pra rua, acaba passando ali e fica essa questão toda. A gente vê que essas datas, igual por exemplo, fim de ano, janeiro, carnaval, tudo isso levou a um aumento do número de casos. Então, assim, a culpa realmente é nossa. É de quem realmente burlou as regras, pensando que aquilo ia ficar impune. E a gente vê que hoje, gente, a preocupação aqui no De Frente a Frente com a Ale Marques, com a nossa infectologista Cláudia Biscotto, é a questão. Existem hoje jovens, existem pessoas com faixa etária diferentes, a realidade mudou e existe uma cepa que já foi comprovada na nossa cidade. Sim, a gente tem essa cepa que a gente sabe que é mais transmissível, que a gente pensa, acredita que ela seja mais agressiva em jovens, porque, como você falou, os nossos CTIs estão cheios de jovens. A gente está vendo o óbito de pessoas mais jovens, né? Então, o fato de você sair, fazer uma festa, dar uma festa, receber pessoas na sua casa, pode ser que aquilo seja fatal para alguém que esteja ali, infelizmente. E infelizmente também tem pessoas aí dando um mau exemplo, né? Pessoas aí até no segmento da saúde dando mau exemplo. Com certeza, realmente o que é mais doloroso. O que é mais feio ainda, né? É mais doloroso, como se você tivesse conhecimento da Bíblia e não praticar aquilo que a Bíblia conhece a palavra e não pratica. Com certeza, aí o pecado é maior. O pecado é maior. Né? Então o crime é maior também. Cláudia, eu queria terminar essa entrevista fazendo a seguinte pergunta para você. Eu já até te fiz de outra vez. Sobre AstraZeneca ou Coronavac, a diferença dessas duas vacinas, para dar aí um conhecimento maior para o nosso telespectador. Sim, são duas diferenças básicas. A que mais interessa para a nossa população é o tempo entre a primeira e a segunda dose. Na Coronavac, o tempo entre a primeira e a segunda dose é de 14 a 28 dias. E lembrando isso significa que essa vacina ela tem um poder, uma porcentagem maior de estar imunizando ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. E essa distância aí de 14 a 28 dias, os estudos têm mostrado que quanto mais tempo a pessoa espera, mais eficaz ela se torna. Então, quanto mais se aproximar dos 28 dias, melhor. Não correr para tomar a segunda dose. Tá. Por exemplo, então ir direto pro 14º, 15º. Esperar até 25º, 26º, mais próximo do 28º. Boa dica, viu? Uma ótima dica. E a AstraZeneca, que é uma vacina da Oxford, é uma vacina que o tempo entre a primeira e a segunda dose é de 12 semanas, ou aproximadamente 3 meses.
Tirando isso, as outras diferenças são técnicas. A forma de produção da vacina. Um é vírus ativado. Não, as duas. Um é vírus inativado, que é a Coronavac, e a outra é um outro vírus que não é o coronavírus, que é um adenovírus, que ele foi alterado para conter uma proteína do coronavírus. Gente, Cláudia fala numa facilidade, coisa que pra gente parece assim monstruoso, mas ela fala com tanta leveza que passa até pra gente, nossa, é simples, não é tão complicado. Pois é, porque falar complicado as pessoas não entendem, né? O objetivo é que todos entendam e preferencialmente sigam as orientações, né, Alessandra? Voltando à nossa pauta, para finalizar esse momento aí pós-Covid, né, que a gente colocou em pauta hoje no ponto G, no De Frente com a Lei Marques, o que você quer pontuar para finalizar a nossa entrevista aqui hoje, que você acha de suma importância e que não pode faltar para que o nosso telespectador ouça de você sobre a questão hoje? Sim. Para todas aquelas pessoas que tiveram Covid, principalmente aquelas que tiveram uma forma de moderada para grave, aquelas que ficaram entubadas, ficaram internadas ou ficaram mais debilitadas, é importante que depois da Covid você fique alerta à sua saúde. Qualquer coisa de diferente que você sentir pode ser atribuído à Covid. Então, por exemplo, você está sentindo dor de cabeça muito forte, seu olfato não volta de jeito nenhum, você está com dificuldade de memória, de concentração no seu trabalho, qualquer sintoma que você tiver, procure um especialista na área. Isso aí após o Covid, logicamente. Pós-Covid. Pós-Covid, né? Porque no tempo do Covid, a pessoa já está ali sobre cuidados médicos. Depois que ele já está em casa, ou que ele já melhorou da Covid, curou da Covid, ficar atenta a esses sintomas, que são os principais sintomas. Está cansado demais, está fraco, está com dificuldade de respirar, não consegue caminhar igual caminhava antes, procure um pneumologista, um cardiologista. Está com dificuldade de concentração, perda de memória, dor de cabeça, procure um neurologista, né? Então, assim, a pessoa ficar se observando. Qualquer alteração de qualquer natureza pode ser atribuída à Covid. Procure um especialista na área. Gente, é super importante aí o que a nossa médica infectologista está falando. Tome cuidado, se cuide de quem você ama, né? Se não por você, mas de quem você ama de verdade, porque isso é muito importante. Cláudia, eu quero te agradecer, mas antes de dar o tchau, pessoa que tomou a segunda dose, eu tive até essa pergunta ontem, mas eu quero que você fale para o telespectador. Às vezes ela está assim, tomou a segunda dose, mas o cuidado dessa segunda dose, o tempo, você falou comigo, de 14 a 21 de dias? 14 a 21 dias é o tempo que o corpo precisa para estar produzindo anticorpos de maneira eficaz, em geral. Outra coisa que é importante lembrar, viu, Alessandra, para o seu público, não adianta ficar fazendo exame de sangue para ver se a vacina pegou ou não. Esses exames, além de serem exames caros, que o convênio não cobra, ele não vai ajudar o médico a saber se você está protegido ou não contra a Covid. Oi, gente, então não perca tempo. Faça as 2 doses e quando a gente estiver preparado para voltar à convivência, volte, mas não 14 e 21 dias. Você está protegido? Tô. Mas continue usando. Se a gente ainda estiver nessa situação que nós estamos, continue usando sua máscara, usando o álcool gel, evitando aglomerações, promovendo o distanciamento. Isso é o mais importante. Nossa, muito obrigada. Realmente foi um prazer enorme estar com você. E a você, telespectador, espero que tenha aí gostado da entrevista de hoje. O tema realmente é saúde, temos que nos preocupar. E o De Frente com a Lei Marques também tem essa obrigação de levar você também essa informação para que você fique mais ligado e cuide da sua saúde e dos que você ama. Daqui a pouquinho temos o quadro Sexualidade Sem Neura com a doutora Aline Carvalho. Até breve.
Música